Senhora Presidente, Srs. Secretários, Srs. Vereadores, Sr. Vice-Presidente, colegas deputados, público em geral. O assunto que nos traz, desta vez, é o assunto da cantina comunitária da Ameixoeira, ou Casa da Cultura da Ameixoeira, Casa da Cultura Cigana. Depois de uma abertura promissora, acontece que, neste momento, a cantina comunitária está fechada. Está fechada, supostamente, porque houve um vidro que se soltou durante as tempestades deste inverno e, se esta fosse a razão real, creio que toda a gente acreditaria que a cantina já estaria reaberta. O facto é, a cantina não está reaberta. Não está reaberta e já há mais de um mês que ela está fechada e que as pessoas que eram servidas mais de 100 refeições diárias deixaram de ser servidas. É evidente que quando falamos de redes sociais, de rede social, de suporte de uma comunidade que é uma comunidade com carências e dificuldades bem conhecidas e problemas de exclusão, deixar uma comunidade destas, com estas refeições por serem servidas, parece-me algo que não é aceitável de todo. E por não ser aceitável e já ter passado muito tempo, nós colocámos uma questão à Câmara, onde pedíamos a razão do encerramento, a razão real, uma vez que não pode ser um vidro, a solução encontrada para apoiar as pessoas que necessitam das refeições, o ponto de situação atual dos serviços responsáveis da Câmara por este processo e a previsão de reabertura do espaço. Entretanto, soubemos que existem movimentos para tornar este fecho da cantina definitivo. Isto sinceramente custa-me a acreditar que seja verdade. Existe demasiado investido nesta freguesia, e nomeadamente programas BIP-ZIP, parcerias entre a Santa Casa e outras organizações, inclusivamente internacionais, e, portanto, parece-me que algo de muito estranho se está a passar. Tendo em atenção que o protocolo que foi assinado entre a Câmara Municipal e a antiga Junta de Freguesia da Ameixoeira já foi violado em não sei quantos pontos, eu gostava de adicionar uma pergunta, que é: quando é que a Câmara quando é que resolve este contrato e faz reverter para si própria o cuidado destas populações que neste momento estão completamente desamparadas? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Vereadora Carla Marques. Chama a atenção da bancada da Câmara que a seguir vai falar o MPT sobre uma questão de ambiente e gostaria de ver o Sr. Vereador do Ambiente na mesa dos Srs. Vereadores. Senhora Presidente, Sr. Deputado, esclarecer rapidamente algumas questões que estão a montante da situação, da pergunta que me fez. A cantina, o projeto de cantina comunitária da Ameixoeira é ela própria um projeto BIP-ZIP. Primeiro, é ela própria um projeto BIP-ZIP. E, portanto, não só, quer dizer, eu não sei quais são os movimentos a que o Sr. Deputado se referia, e se puder especificar, eu ficaria muito mais descansada de especificar que movimentos é que teve conhecimento para fechar a cantina. É um projeto BIP-ZIP, o projeto BIP-ZIP está a correr. Naturalmente houve aqui um processo de novo executivo. Houve um processo de novo executivo, quer do ponto de vista de quem assumiu o executivo, quer do ponto de vista de reestruturação e de agregação das duas freguesias, portanto, Charneca e Ameixoeira. Mas, e portanto, houve um processo de adaptação, digamos, do novo executivo. Aliás, eu estava a ver se estava aí a Senhora Presidente de Santa Clara, porque temos estado a trabalhar com ela. Houve um processo de adaptação do novo executivo à realidade que herdou, entre aspas, mas isso herdámos todos, não é? E os compromissos anteriores também são herdados. E, portanto, houve um processo de adaptação, sim. Houve um processo de conversa entre a Câmara e o Grupo de Trabalhos BIP-ZIP, sensibilizando o novo executivo, e não foi preciso muito para o sensibilizar da importância da continuidade deste projeto. E a candidatura está aprovada e, portanto, não há
razão rigorosamente nenhuma, e pelo menos da parte da Câmara não há movimento nenhum, pelo contrário, o movimento será ao contrário, de manter a candidatura BIPSIP ativa. Muito especificamente, a Casa da Cultura da Amechoeira foi cedida à antiga, em situação anterior ao antigo executivo da Junta de Freguesia da Amechoeira. Quanto ao encerramento pontual, que foi pela Proteção Civil, no seguimento das intempéries que houve, foi de facto a razão, pode-lhe parecer estranho, mas a razão primordial foi a queda de são 2 vidros, procedência de caixilharia, numa zona de passagem e de acesso da população, são 2. Eu não sei se posso entrar em diálogo, se não... Os senhores deputados, a senhora vereadora está a responder, portanto eu peço para não interromperem. De facto, pode-lhe parecer estranho, mas foi exatamente isso. Foram 2 vidros, um que caiu e o outro que estava em perigo de cedência por caixilharia, procedência de caixilharia, e que punha em perigo a passagem das pessoas, dos utentes e das pessoas que estavam no projeto. Houve uma ida dos nossos serviços na quinta-feira passada ao local, na sexta-feira passada ao local, desculpe. Durante esta semana ainda vai ser montado um andaime para fazer a substituição quer dos vidros, quer da caixilharia que está a ceder e que possa vir a ceder, e portanto vamos fazer uma substituição geral das zonas que podem eventualmente provocar algum dano e a não reabertura da cantina, e portanto, do ponto de vista da reabertura da cantina, as questões que nos limitaram são estas e vão ser resolvidas o mais rapidamente possível. Quanto à utilização do resto do espaço, o espaço é muito maior do que a cantina em si e é preciso encontrar com a Junta de Freguesia, que continua interessada em dinamizar o espaço para aquela comunidade, o resto, portanto, uma outra utilização de outra zona da Casa da Cultura da Amechoeira, mas a cantina, propriamente dita, e o projeto BIPSIP, não há movimento nenhum para o fechar, pelo contrário. E se for preciso, eventualmente, fique descansado, se for preciso, eventualmente, encontrar um espaço alternativo para que continue a funcionar o projeto BIPSIP, pode ter a certeza que eu serei a primeira a procurá-lo. Muito obrigada, senhora vereadora. Tem a palavra a senhora deputada Graça Ferreira, do Partido Socialista. E temos a seguir mais uma inscrição do Partido Comunista e não temos mais inscrições na mesa. Boa tarde. A mesa, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, restantes pessoas presentes. O assunto que vinha referir reporta-se às novas competências das juntas de freguesia enquadradas no processo da reorganização administrativa e mais especificamente ao edifício da Casa da Cultura da Amechoeira, onde funciona a cantina, uma cantina social. Assunto que foi aqui já referenciado nesta Assembleia por um senhor deputado. E por que falar neste assunto? Este edifício remonta já a uns anos, ou seja, a sua construção remonta já a uns anos, mas nunca teve qualquer utilização, nem até para a finalidade com que foi concebido, ou seja, como Casa da Cultura Cigana. A própria comunidade cigana não assumiu a sua gestão. Por isso mesmo, ao longo dos anos, o edifício, sem utilização e, eventualmente, também já com uma construção com algumas deficiências, isso não discuto, o certo é que o seu estado atual é altamente degradado. Apresenta vulnerabilidades diversas e inclusivamente perigosas, ao nível da cobertura, permitindo em vários locais a infiltração de águas que escorrem pelos canos elétricos e que já danificaram vários tetos de várias salas, ao nível dos revestimentos exteriores que também permitem a infiltração de águas das chuvas. Isto são circunstâncias globais. Passado recente. O passado recente, o episódio do passado recente tem a ver com a fase das intempéries que assolaram a cidade de Lisboa e que, com os ventos fortes que ocorreram, danificaram ainda mais esta estrutura já de si vulnerável.
ao nível de um quarto andar, um vidro enorme começou a deslocalizar-se, o que foi objeto de comunicação à população civil, à proteção civil, que vendo ver as circunstâncias no local, mandou proceder ao seu encerramento. E aqui começam as questões. Obviamente a Junta de Freguesia herdou esta situação atual. Nunca teríamos feito tal protocolo sem termos salvaguardado estas condições porque se colocam ao nível da segurança, as que referi. Mas herdámos uma situação e demos-lhe sequência, por dois motivos. O motivo principal é porque estamos situados numa freguesia onde também existem muitas outras vulnerabilidades, ou seja, ao nível socioeconómico de uma boa parte da população. Portanto, aí faz todo sentido a existência de uma cantina social. Seja neste edifício, seja noutro, não é essa a nossa questão, mas é uma grande necessidade. Provavelmente não a única resposta, acoplada eventualmente com outras medidas, como sejam um banco social e outras ainda. Mas é uma necessidade premente e urgente face aos grandes problemas que a população enfrenta e que é do conhecimento de todos. Portanto, a Junta de Freguesia está totalmente de acordo com a existência de uma cantina social na zona, eventualmente até com uma amplitude maior do que aquela que existe. A questão então qual é? A questão é que a cantina, fruto dos condicionantes que referi, se encontra encerrada pela Proteção Civil há cerca de 2 meses e os gastos estão a decorrer. O pagamento ao pessoal, etc. e a população, que é o fim último para que a cantina estava a funcionar sem o serviço que se lhe era destinado. Obviamente estes assuntos foram comunicados, estão aqui presentes os senhores vereadores da segurança, da área da segurança, o senhor vereador Carlos Castro, das obras, o senhor vereador Jorge Máximo, também a senhora vereadora Paula Marques, com todos eles, ao longo destes tempos, as questões foram debatidas. Portanto, as respostas foram-nos dadas, mas eu pedia-lhes a eles que, para além das respostas que nos foram dadas a nós e que agradecemos, eles fizessem o favor de informar esta Assembleia do ponto da situação. Muito obrigada. Senhora Deputada, situação um pouco desconfortável para a mesa. A senhora Deputada chegou um bocadinho já depois da sessão ter começado. Havia uma pergunta expressa do PAN sobre esta matéria, a que foi dada a resposta pela Câmara. E agora a senhora Deputada veio voltar a colocar as mesmas questões a que a Câmara já respondeu. Portanto, a mesa neste momento não se sente necessidade de dar a palavra à Câmara, porque a Câmara já respondeu sobre esta matéria. Temos um pedido de palavra do PAN, mas julgo que o PAN quer usar da palavra agora? Eu pedia que lhe chegasse o microfone para explicitar, porque eu julgo que a sua dúvida era em relação à Junta e não em relação à Câmara, mas faz favor de explicitar. A pergunta é, tendo em conta que esses 2 vidros podem ser substituídos e nos momentos em que a cantina foi fechada, estava a funcionar em perfeitas condições, pelo menos assim fui informado, quando é que a cantina abre? Porque a responsabilidade é da Junta de Freguesia. É o que diz o protocolo. E, portanto, a pergunta é só quando é que a cantina vai abrir? Porque é a obrigação da Junta abrir a cantina. Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que esta questão envolve mais do que a Câmara e o Sr. Deputado do PAN, envolve também a Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia não é a entidade aqui a quem se possam fazer perguntas, interpelada, porque só pode ser interpelada na Assembleia de Freguesia. A mesa sugeria, eventualmente, que entre os senhores vereadores responsáveis, a Junta de Freguesia e o PAN, promovessem uma reunião e esclarecessem reciprocamente estas matérias. Porque estamos a envolver aqui uma entidade que não faz parte da Assembleia Municipal, está cá representada enquanto Presidente da Junta, mas a Assembleia Municipal não pode pedir explicações à Junta de Freguesia, não está prevista, não tem essa competência. E, portanto, eu sugeria talvez uma sessão de trabalho para poderem se esclarecer mutuamente, porque o esclarecimento aos senhores deputados já foi feito pela Câmara Municipal.